Exatamente isso que vocês viram no título, rapaziada. Se você investe em fundos imobiliários de papel, se prepare que no próximo mês seus rendimentos vão cair. Mas por qual motivo? Por causa desse amiguinho aqui, ó, o IPCA, que veio negativo no mês de junho, 0,08%. Aí talvez você se questione, o que meus fundos imobiliários têm a ver com o IPCA? Ele tem uma relação direta, pessoal. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou te mostrar como o IPCA afeta os seus rendimentos em fundos imobiliários de papel. Antes de continuarmos, peço aí seu like, que é uma maneira de você apoiar o crescimento do canal. Deixe aí também seus comentários, pode ser qualquer comentário que ajuda bastante. E uma outra maneira, pessoal, de vocês ajudar o canal é sendo membro do canal. Então, se possível, faça isso daí e contribua com pelo menos R$ 5 mensalmente para que eu possa aqui continuar fazendo os vídeos para vocês. Não é fácil fazer vídeo, tem toda a pesquisa envolvida, tem a edição, a gravação e ocupa realmente muito tempo. Então, se você pode contribuir, apoiar o canal, por favor, faça isso. Então, vamos lá, pessoal. Como eu mencionei, o IPCA nesse mês de junho ele veio negativo. E os fundos imobiliários de papel têm uma relação direta com esse índice IPCA. Há não muito tempo atrás, vocês que são investidores de fundos imobiliários de papel, vocês viram isso acontecer. Se eu pegar aqui o histórico do IPCA, durante esse tempo, pelo menos nos últimos 5 anos, podemos ver que aqui no ano passado, o mês de julho, mês 7, o mês 8 e o mês 9, o IPCA ele veio negativo. E provavelmente vocês se lembram o que aconteceu naquela época. Os fundos imobiliários de papel que tinham como o IPCA indexados aos seus CRIs, eles caíram os seus rendimentos. Tirando como exemplo aqui o KNIP11, que é um fundo imobiliário de papel que investe primordialmente em CRIs e tem como seu principal indexador o índice IPCA, observem só no ano passado como seus rendimentos caíram. No mês de julho aqui, ó, se vocês pegar do ano passado, mês 7, o IPCA veio negativo. Observem só como o rendimento do KNIP11 ele diminuiu no mês de agosto, foi para 58 centavos, sendo que no mês anterior, o mês de julho, seu rendimento tinha sido de R$ 1,04, uma queda realmente significante, quase a metade do valor em proventos. E observem só como o mês de setembro ele diminuiu ainda mais e no mês de outubro ele ainda caiu mais, foi para 30 centavos o seu rendimento. Porém, a partir do momento aqui que o IPCA ele voltou a subir no mês 10, observem só como os rendimentos do KNIP11 ele voltaram a subir também. Então isso mostra que esses tipos de fundo imobiliário de papel têm relação direta com o IPCA. Se o IPCA ele estiver elevado, ele pagará bons rendimentos. E se ele estiver negativo, os rendimentos cairão. Observem só essa época aqui, início de 2022, como o KNIP11 chegou a pagar R$ 1,70 em dividendos. Então, uma rentabilidade muito elevada. E observem aqui o IPCA naquela época, justamente aqui no mês 2, mês 3 e mês 4. Observe como o IPCA durante esses meses foi muito elevado. Chegou a passar aqui 1,62% de positivo. Devemos nos lembrar, pessoal, que esses fundos de papel eles investem primordialmente em CRIs ou LCIs, especialmente nos CRIs. E o que é esses CRIs? É como se esse fundo ele fizesse um empréstimo para empresas do setor imobiliário. Então ele faz ali um contrato com esse devedor, empresta o valor que o devedor ele precisa e durante aquele contrato esse devedor ele vai devolver o valor que o fundo ele emprestou para ele com acréscimo de juros. E tem dois tipos de juros. Tem os juros que é fixo e tem os juros variável. Como é que isso acontece? Tirando como exemplo aqui o próprio KNIP11, eu estou aqui nos seus ativos CRIs que atualmente ele investe, tirando como exemplo esse primeiro devedor aqui, ó, a Grasite Maus. Atualmente ela está indexada ao IPCA, mais uma taxa fixa aqui de 6,05%. Então esse 6,05% é a sua taxa fixa, então ela não vai mudar no decorrer desse contrato. O que vai mudar é o IPCA, que pode ser positivo ou negativo. Como eu mencionei, se o IPCA ele vir positivo, então o IPCA mais essa taxa fixa, o rendimento vai ser positivo, vai ser elevado. Porém, se o IPCA ele vier negativo, então o juro só vai ser sobre esse valor fixo. Porém, devemos nos lembrar, pessoal, que nem todos os fundos imobiliários atualmente de papel,
eles têm como seu principal indexador o IPCA. Muitos deles têm como seu principal indexador o CDI. O KNIP11, se vocês vierem aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, 97% dos seus CRIs estão indexados ao IPCA. Então ele depende exclusivamente do IPCA. Mas como mencionei, tem outros fundos que não. Tem outros fundos que seu principal indexador é o CDI ou o IGPM. Já tem outros que é dividido, 50-50. Tem 50% indexados ao IPCA e 50% indexados ao CDI. Então, esses fundos que têm uma menor exposição ao IPCA, eles vão ter um impacto, porém o impacto vai ser bem menor. E os que estão indexados somente ao CDI, que não estão indexados ao IPCA, não vai ter impacto nenhum. Então, isso você tem que conferir no relatório gerencial do seu fundo de papel para você ver qual é a exposição desse ativo a esse tipo de índice. Outro ponto a se observar também, pessoal, é que mesmo que os rendimentos vão cair, mas o impacto vai ser bem menor. Aqui, se vocês olharem, o impacto foi maior porque ele ficou bastante negativo, 0,68% aqui no mês 7 de 2022. Bem diferente aqui do 0,08%. Então, o impacto vai ter sim um impacto, né? Vai diminuir, porém não vai ser tão grande assim. E por meio desse gráfico aqui, nós podemos notar que periodicamente, às vezes, isso acontece, né? Por exemplo, aqui no mês 8 de 2018, no mês 11 de 2018, esses 2 meses aqui, 4 e 5 de 2020, isso pode acontecer. São situações que vão acontecer, o IPCA ficar positivo ou negativo. Porém, na maioria das vezes, vocês podem ver aí que ele sempre ficou positivo. Então, isso não é motivo para você sair vendendo os seus fundos imobiliários de papel somente pelo fato dos seus rendimentos cair. Devemos nos lembrar que isso daqui é renda variável. Tanto o valor do ativo, no caso do fundo imobiliário, pode subir como descer, também os seus rendimentos podem subir como descer. Então vocês têm que ter total ciência disso daí. Eu vejo muitas pessoas, só porque o fundo diminuiu, os rendimentos, os proventos, saem vendendo como se o fundo não prestasse mais, como se o fundo estivesse quebrando. Não é assim que funciona, pessoal. Você tem que ver qual tipo de fundo é. Ele é um bom fundo, tem bons números, é um fundo sólido? Se é, você tem que continuar nele. Isso aqui é apenas algumas movimentações temporárias. Somente por curiosidade, pessoal, eu pesquisei quais os fundos imobiliários atualmente têm maior exposição dos seus CRIs ao índice IPCA. E eu encontrei essa matéria aqui do site InfoMoney, na onde ele lista os 5 principais fundos imobiliários que têm uma exposição superior a 80% dos seus CRIs expostos ao índice IPCA. E descendo aqui, vocês podem ver quais fundos são esses. Aqui ele vai falar o ticket do fundo, a gestora do fundo, a porcentagem do fundo que está investido em CRIs. E aqui nós podemos ver a participação de títulos, no caso dos CRIs, que estão indexados ao índice IPCA. Esses dois primeiros aqui, ó, o VGIP11 da Valora, ele tem 99% dos seus CRIs indexados ao índice IPCA. E o KNIP11, ele tem 98,2% dos seus CRIs indexados ao IPCA. Então, eles diretamente serão impactados. Tem outros fundos aqui, como o VCJR11, o HCTR11 e o CVBI11, que têm exposição também, porém, um pouquinho menor. Mas mesmo assim, eles terão um grande impacto. Então, fiquem cientes, se vocês investem em algum desses 5 fundos aqui, seus rendimentos vão cair. Então fica aí como pesquisa para vocês, consulte aí quais os fundos imobiliários de papel que atualmente você investe que estão indexados ao índice IPCA. E fique ciente que já no próximo mês os rendimentos aí vão cair, para que você não fique assustado ao perceber a menor rentabilidade. Depois deixa aí nos comentários quais os fundos de papel que atualmente você investe. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.